Fala, meus curiosos! Hoje eu vim falar para vocês sobre toda a minha trajetória de investimento, desde os primeiros investimentos que eu fiz até os dias de hoje e quais são as minhas estratégias e o que eu aprendi ao longo desses anos. Começando ali em 2019, eu já tinha escutado várias vezes sobre esse negócio de investir, mas como toda outra pessoa, eu sempre achei que fosse para as pessoas mais ricas ou para aquelas que se dedicavam exclusivamente para isso, sabe? Aquelas pessoas que trabalham exclusivamente com o mercado de finanças e trabalhando no escritório, olhando aquele monte de números numa telinha de computador. Então, mas eu, como um bom curioso que sou, eu também queria saber se eu conseguiria fazer o meu dinheiro trabalhar para mim e me render um pouquinho mais, igual os milionários fazem. E como eu não sou diferente de vocês, eu devo ter começado igual pelo menos 90% das pessoas começam. Seguindo aquela velha dica de um conhecido e investir em uma ação que eu não sabia nada sobre ela e nem tinha nenhum conhecimento sobre o mercado. Como vocês podem imaginar, eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo. E aqueles meus investimentos não me deram muitos retornos. Com o passar de alguns meses do meu investimento, eu percebi que nada mudava, eu nem ganhava e nem perdia. E foi aí que eu comecei a ficar um pouco impaciente. E é nesse momento que você pode dizer que foi o meu segundo erro. Ou talvez foi até uma oportunidade disfarçada. E vocês vão entender logo por quê. Devido a essa minha impaciência, eu decidi que o melhor a se fazer era tirar todo o meu dinheiro daqueles investimentos e procurar algo que era mais rentável. Ou, pelo menos, estudar um pouco mais sobre onde eu estava colocando o meu dinheiro. Então, ao longo dos próximos meses, eu comprei vários livros que falam sobre investimentos, educação financeira, autodesenvolvimento e também eu parti para o YouTube. Eu comecei a seguir todos os canais que falam sobre investimentos e que ensinam um pouco. E foi aí que eu tentei aprender pelo menos o básico sobre aquele mercado que eu estava entrando, né? E deixa eu te falar, deu certo. A esse ponto já era março de 2020 e eu ainda não tinha colocado em prática tudo o que eu tinha aprendido. Mas foi aí que aconteceu uma coisa que ninguém esperava. A pandemia. Com a pandemia veio o desespero e a incerteza de várias pessoas. E isso fez com que todas as bolsas de valores de todo o mundo derretessem como se fosse um sorvete num dia de verão. Você já pode até imaginar essa cena, né? Mas onde muitos conseguiram enxergar apenas aquele caos e todo aquele desespero, algumas pessoas conseguiram ver uma oportunidade. E foi nesse momento que eu decidi colocar todos os meus conhecimentos na prática e eu decidi começar a investir novamente. A esse ponto, eu já tinha lido várias vezes que o mercado financeiro sempre vai ter suas altas e baixas. O importante é você ter sempre um objetivo e se manter fiel a ele, e sempre olhar para o futuro, visando sempre o longo prazo do mercado financeiro. E vocês devem concordar comigo, que se tivesse uma hora boa para começar a investir, essa era a hora, na baixa. Ou pelo menos onde eu achava que era baixa, né? Os meus investimentos nessa época não foram nada muito ousados. Eu sempre preferi investir em coisas que eu conhecia bem e me sentia confortável. Então a maioria dos meus investimentos foram voltados para bancos e empresas elétricas. Uma pequena parte do meu patrimônio eu decidi investir em empresas pequenas onde eu via potencial. E quando eu digo pequena, eu quero dizer pequeno mesmo, viu? Era em torno de mais ou menos 10% do total do meu patrimônio. Nada mais do que isso. A partir daí, era só investir um valor todo mês e acompanhar os meus investimentos. A única diferença é que agora eu realmente sabia o que eu estava fazendo e eu entendia onde eu estava colocando o meu dinheiro. E sem contar que nesse momento eu já estava muito mais paciente. Mas não que eu precisasse, né? Porque o mercado oscilava tanto que era uma emoção diferente todo dia. No final de 2020, os meus investimentos estavam divididos mais ou menos assim. 85% estava em ações e 15% em fundos imobiliários. E nenhuma empresa tinha mais de 10% do total do meu patrimônio. Então estava muito bem dividido e já sabe aquela velho ditado, né? Nunca coloque todos os seus ovos em uma cesta só. Desculpa aí, pessoal, que a bateria acabou, mas já voltamos, viu? Passado o ano de 2020 e chegado em 2021, eu tive uma rentabilidade de mais ou menos 60% sobre o meu patrimônio. Então você já deve imaginar que eu estava eufórico a esse ponto. E eu estava muito feliz que a minha estratégia estava dando certo e os meus investimentos estavam indo para frente. Porém, em 2021, era um ano que eu precisava trocar de carro. Eu já vinha com esse planejamento há alguns meses e eu sabia que eu não ia conseguir mais ficar com o carro que eu tinha. Então eu resolvi parar todos os meus investimentos no ano de 2021, porque eu não queria mexer no dinheiro que eu já tinha investido e também eu não queria fazer uma dívida no banco ou com financiamento com qualquer outro tipo de coisa. Então eu peguei o meu dinheiro ao longo do ano de 2021, eu juntei, deixei ali num CDB rendendo ali todo mês, né, para me ajudar um pouco. E quando chegou no final de 2021, eu peguei esse dinheiro que eu tinha juntado
E eu dei mais o meu carro de entrada e eu consegui trocar o meu carro que eu tinha, que na época era um Classic 2013, por um carro um pouquinho melhor e um pouco mais novo. No final do ano de 2021, eu estava muito feliz porque eu estava de carro novo. Porém, eu estava um pouco triste porque os meus investimentos não tinham ido tão bem quanto do ano anterior. Por mais que eu não tivesse investido mais esse ano, o meu dinheiro ainda estava lá aportado e investido. Diferente do ano anterior, que eu tive 60% de lucro, esse ano foi bem diferente. Inclusive, eu estava no prejuízo de 15% do meu patrimônio total agora. Foi nesse momento que eu lembrei de um dos ensinamentos que eu tinha aprendido. O mercado financeiro sempre vai ter suas altas e baixas, mas no longo prazo ele sempre vai valer a pena. Estamos agora em 2022 e eu posso dizer para vocês que eu retornei com os meus investimentos. Mas antes de falar um pouco mais sobre eles, eu queria dizer que ao longo desses 3 anos que eu venho investindo, eu estive sempre tentando aprender um pouco mais para melhorar os meus investimentos e a minha mentalidade. E outra coisa, vocês devem estar se perguntando por que eu não falei sobre criptomoedas ou investimentos no exterior, ou até mesmo a renda fixa, já que ela é a mais fácil e mais acessível para nós. E tem um motivo bem claro para isso, tá? Logo no começo, eu aprendi que era importante investir em apenas coisas que eu tinha conhecimento sobre. Então, no caso de criptomoedas ou investimentos no exterior, eu não me sentia confortável porque eu não tinha conhecimento suficiente sobre eles. O caso da renda fixa foi um pouco diferente. Como é o tipo de investimento que é o mais acessível e o mais fácil de aprender sobre, ela foi o primeiro tipo de investimento que eu tive acesso, mas até então eu nunca achei que ela valesse a pena. Se a gente parar para ver, foi somente nos últimos meses que ela realmente começou a subir e se tornou interessante novamente. Atualmente, com a Selic a 13,25%, ela pode ser o investimento que é mais rentável com segurança. E por causa disso, a minha estratégia em 2022 mudou um pouco. Esse ano, a minha estratégia é investir principalmente no exterior e na renda fixa. E isso porque eu vi a necessidade de ter uma carteira mais balanceada. E esse era o momento mais oportuno para investir nesses dois tipos de investimentos. A renda fixa por causa da alta da Selic, e também a gente tem que levar em consideração que é um ano de eleições, então a gente não sabe como o mercado brasileiro vai responder aos candidatos ou quem vai ser eleito. Então, por isso, às vezes, o investimento fora do Brasil te deixa um pouco mais protegido sobre o que está acontecendo aqui dentro. Até o final do ano de 2022, eu espero que minha carteira esteja um pouco mais balanceada. Diferente do ano de 2020, onde estava 85% em ações e 15% em fundos imobiliários, esse ano eu pretendo ter mais ou menos 50% em ações, 20% em fundos imobiliários e os outros 15% vai ser para a renda fixa e mais 15% para investimentos no exterior, completando aí um total de 100%. Se eu vou conseguir ou não, a gente vai ver isso só no final do ano. Até porque vai ter grandes oscilações e eu não pretendo tirar de um lugar para colocar em outro. Eu vou apenas balancear minha carteira fazendo os novos aportes. Meus curiosos, tá aí. Meus curtos 3 anos de investimentos, de muito aprendizado e um pouco de lucro. Se vocês ficaram até aqui e gostaram da minha história, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, já deixe aí nos comentários qual é a sua experiência com investimentos, como está sendo até agora, quanto tempo você já está investindo e qual a sua estratégia para esse ano. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu sempre respondo aos seus comentários. Pode demorar um pouquinho, mas eu vou chegar lá. Galera, meu nome é Vicente Matucci e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!